Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Jesus cita este texto após ter narrado aquilo que nós chamamos de princípios das dores, ou de sinais que prevê o fim do mundo. E Jesus ele insere este texto após citar esse sequencial de sinais ou de princípios de dores ou de evidências. Mas a pergunta que fica: quando virá o fim do mundo? Qual a principal evidência para percebermos em que o fim está próximo? Há muita especulação sobre este tema. No decorrer da história, muitos arriscaram a dizer uma data, muitos arriscaram a dizer um ano, um dia. Porém, nós estamos aqui. Em tudo, nada realmente foi concretizado. Inclusive hoje, se alguém querer promover uma data, querer promover um dia específico para este tempo, nós não devemos dar muita atenção ou crédito. Principalmente neste tempo difícil que nós estamos vivendo, tempo com esse tal negócio aí de pandemia, de vacina, e nós estamos percebendo os governos criando decretos, criando proibições. São as questões de obrigatoriedade do confinamento, obrigatoriedade da vacina, e isso faz com que alguns arrisquem a dizer em questão ao tempo do fim, ou até mesmo já prever o tempo do fim. E muitos dizem que todas essas coisas que estão acontecendo são os sinais mais evidentes do fim do mundo. Fim do mundo, fim do tempo, fim dos dias, o grande dia ou até mesmo o último dia são formas expressas em que a Bíblia trata deste tema ou deste período. Porém, nós sabemos que este fim, ele inaugura os juízos de Deus sobre a terra. Não se trata do fim da existência, mas se trata de um fim de um tempo, de um período em que Deus vai inaugurar os seus juízos sobre a terra. Foi justamente por amor, pela sua misericórdia, foi pela sua graça, em que Deus, através do nosso Senhor Jesus, ele providenciou meios de nos justificar. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, providenciou um meio para que nós não fôssemos julgados, para que nós não fôssemos condenados, e foi justamente mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, o qual ele foi condenado em nosso lugar, para então sermos justificados diante do juízo de Deus. E o próprio Senhor Jesus, sabendo deste tempo do fim, ele começa a anunciar o Evangelho. Ele mesmo começa a proclamar a boa notícia, que é o que significa a palavra Evangelho. Anunciar as boas novas, justamente para anunciar a salvação, para que não fôssemos julgados nos períodos de juízo do Senhor sobre este mundo. E assim o Senhor Jesus formou discípulos, formou evangelista, incumbiu aos evangelistas, como dizem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, justamente para dar continuidade na mensagem da salvação, anunciando que havia uma forma de ser salvo do juízo e não ser condenado, porque Cristo
já foi condenado em nosso lugar e deixou um meio para qual nós pudéssemos nos justificar diante de Deus e não sermos julgados para a condenação. E este foi o que Cristo, a obra redentora em que Cristo fez e começou a anunciar desde o princípio do seu ministério e incumbiu os seus discípulos, apóstolos, e fez com que eles dessem continuidade nesse trabalho. Por aí 2000 anos se passaram, nós estamos aqui anunciando o mesmo evangelho, dando continuidade na pregação dos apóstolos, na pregação do evangelho do Senhor Jesus, na pregação da salvação, até que seja pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. É interessante quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse no capítulo 7, quando o apóstolo João tem a visão dos mártires na glória, lá havia e haverá representantes de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aquela grande multidão que ele havia visto, havia ali pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, e que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles ouviram o evangelho da salvação. O evangelho chegou-se em todo mundo naquela visão de João, em Apocalipse 7, vocês podem ler depois. Então, para mim, a maior evidência do fim é justamente o evangelho chegar em todo o mundo. O evangelho do reino ser pregado em toda a parte da terra. Se você acompanhar sites confiáveis sobre missões, vocês vão conseguir ter acesso a esses números. Nós temos aí sites como Portas Abertas, existem outros sites sérios que trabalham e investem em missões para que o evangelho seja pregado em todo mundo. Mas há 10 anos atrás, por exemplo, eu pesquisei em relação a quantidades de povos que faltavam ser alcançados pelo evangelho, a quantidade de povos ou de dialetos a qual nem sequer havia tradução da Bíblia. Eu lembro que havia povos que nem sequer existia uma escrita e já havia pessoas comprometidas com o reino de Deus em criar uma escrita para aquele dialeto e então escrever a Bíblia no dialeto criado para aquele povo, isso há 10 anos atrás. E havia um número até significativo de povos que faltavam ser alcançados. Há 10 anos atrás estava aí, eu posso citar porque 10 anos atrás, em torno de 3.500 dialetos não alcançados, a qual não existia tradução da Bíblia. E hoje, em 2021, 10 anos depois, este número já é muito inferior. Falta-se muito pouco para que o evangelho seja alcançado em todas as línguas. E assim a gente ter uma visão do texto de Apocalipse em que haverá um representante de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações salvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Para mim, esta é a maior evidência e falta-se muito pouco. Não estou aqui dizendo data, não estou aqui prevendo, mas estou aqui tirando das palavras do Senhor Jesus o sinal que ele mesmo dizia. Então, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, representantes de todas as nações, e então virá o fim. O próprio Senhor Jesus aqui nos destacou qual é o principal sinal, qual a principal evidência de quando virá o fim. E você que é cristão, tem aí a responsabilidade de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra da salvação.
Este evangelho que algum tempo atrás nós não tínhamos mecanismo ou ferramentas para que tão rapidamente se espalhasse pelo mundo. Hoje há este mecanismo chamado de internet. São essas ferramentas chamadas de redes sociais, onde há pessoas de todo o mundo conectada, pesquisando, buscando algo. E nós sabemos, claro, que há países que esta rede ela é controlada. Países comunistas, países ditaduras, mas há representantes dessas nações vivendo em outros locais do mundo. Então, de alguma forma, o Evangelho pode ali chegar a um determinado povo, a uma determinada língua, a uma determinada nação. Você só precisa colocar este compromisso no seu coração e pregar o Evangelho. E se você ainda não é cristão, a sua maior preocupação, o mais importante é você receber este Evangelho no seu coração, você receber a Jesus na sua vida para a sua justificação. E então não ser julgado quando este tempo e este período chegar, aquele grande dia, o grande dia do Senhor Jesus. Então receba o Senhor Jesus na sua vida, seja salvo, seja justificado, seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Pense nisso. Deus te abençoe.